Por que estamos aqui tremendo, pedindo ajuda a Deus e não a nós mesmos, em quem Deus habita? Deus não habita em nós como algo diferente de nós mesmos, pois Deus realmente se tornou como somos, para que um dia possamos ser como Ele é. Eu lhe digo, você é o ser que se tornou homem, o ser ao qual Blake se refere como Deus. Você, imaginação humana, não começou no ventre de sua mãe e não terminará na sepultura. Como um ser pré-existente, você esvaziou-se da memória para um propósito divino. Esta noite tentarei abordar esse propósito. Na carta de Paulo aos Filipenses ele fala de Deus em ação como Cristo Jesus que, embora fosse em forma de Deus, não considerou isso algo a ser aprendido, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de escravo e nasceu à semelhança dos homens. Encontrado em forma humana, humilhou-se e tomou sobre si a cruz da morte. Seu corpo de carne é a sua cruz de morte que você assumiu quando você, que existia antes da fundação do mundo, perdeu sua memória. Agora Paulo continua como se estivesse falando com outro, dizendo: Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe concedeu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho na terra, no céu e sob o nome de Jesus. Terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Você pode pensar que Paulo está falando de outro aqui, mas eu lhe digo, não há outro. Foi você quem se esvaziou completamente da sua glória, do seu poder e da sua sabedoria, pois não poderia fingir estar pregado na cruz chamada homem. Você deliberadamente assumiu a humildade de sua vestimenta de carne e sangue que o escraviza. Você deve cuidar dele alimentando-o constantemente, lavando-o e depois de eliminar o que ele não consegue assimilar, deve limpar novamente o corpo. Cristo, o poder e a sabedoria da imaginação, é crucificado e sepultado no homem. Quando ele ressuscita no homem, ele é chamado de Cristo ressuscitado e lhe é conferido o nome divino, Jesus, à medida que a nova era inaugurada. A palavra Jesus é o mesmo que Jeová, o Salvador, cujo nome é Eu Sou. Jesus não é um ser separado de você. Ele é você, mas você esqueceu que é ele. Você teve que esquecer completamente o seu poder, a sua sabedoria e a sua glória para se tornar o que o mundo vê como um homenzinho, uma pequena mulher, nascido do ventre de uma mulher, que desempenha um pequeno papel e depois parte. Mas há uma peça imortal que está iminente e enterrada em todos. Esse ser imortal é aquele a quem Blake se referiu quando disse: Por que estamos aqui tremendo, clamando por ajuda a Deus e não a nós mesmos, em quem Deus habita? Tudo o que você pode imaginar está presente agora. Você não pode conceber algo que ainda não esteja elaborado em detalhes, mas é uma sombra se você não habitar nela. É apenas uma possibilidade, mas quando você entra naquela sombra ela parece ser a única substância. Eu vi um mundo em minha imaginação que não é assim. Antes da minha entrada, era uma mera possibilidade, uma imagem, mas quando entrei naquele mundo e permiti que a minha consciência seguisse a visão, era mais real do que esta sala é agora. No momento estou nesta sala e é real. Quando eu partir, isso se tornará uma imagem de memória, e onde quer que eu esteja naquele momento será mais real do que esta sala ou qualquer parte do meu mundo. Minha casa era real quando saí dela e será real quando eu entrar nela novamente, mas agora é uma imagem de memória. Esta sala tem realidade para mim porque estou nela. Eu te digo, tudo existe e pode ser tão real quanto esta sala. O trabalho que você deseja existe. A casa dos seus sonhos existe. O homem ou mulher perfeito para você existe. Não se pode conceber um estado que já não esteja trabalhado detalhadamente, esperando que alguém o ocupe. Como desejo, é apenas um sonho, uma mera imagem, mas quando se entra no estado, é a única realidade. Para vir a este mundo você teve que esvaziar-se completamente do seu poder criativo, da sua sabedoria e da sua glória. Chegará o dia em que, tendo percorrido toda a gama, Deus em você, que é você mesmo, surgirá em você.
Então a sua memória retornará e o nome divino Jesus lhe será conferido. E quando este nome for ouvido, em você, todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, porque você saberá que é Deus. Você sempre foi Deus, mas para assumir sua vestimenta de limitação você teve que se tornar limitado. Você não poderia fingir que era homem, ou você teve que tomar sobre si esta cruz chamada homem, com todas as suas fraquezas e limitações. A Bíblia de alguma forma sugere isso? Sim. No livro de João lemos: no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habita em nós. Se você estivesse com Deus e fosse Deus, você pré-existia. Antes de Abraão, eu era o eu sou. Isso não implica pré-existência. Diga-me, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Eu vos digo, nem este nem seus pais, mas para que nele se manifestem as obras de Deus. Isso não é pré-existência. Ou o homem pecou no ventre de sua mãe, e este é o resultado, ou ele pré-existiu. A cegueira é um estado que deve ser vivenciado. Ninguém evitará qualquer experiência, mas deverá, irá e desempenhar todos os papéis conhecidos pelo homem. Agora, no capítulo 17 de João, o Cristo ressuscitado pede ao Pai, que ele sabe ser, que faça com que todos estejam onde ele está. Para que vejam a minha glória que me deste, e o amor com que me deste. Me amou antes da fundação do mundo. Você e eu éramos amados, pois fazemos parte do corpo de amor que existia antes da fundação do mundo, antes de descermos para expandir nosso poder, nossa sabedoria e nossa glória. Para isso, tivemos que chegar ao limite da contração, que é o homem, o limite da opacidade, que é a dúvida. Tivemos que esquecer completamente o ser que realmente somos e duvidar que existíssemos. Aqui vivemos o limite da contração e da opacidade, ou mais chegará o momento em que aquele que está dentro de nós, adormecido e parecendo morto, será despertado por um vento tempestuoso e se encontrará encerrado num túmulo. Ressuscitando, Cristo, o poder criativo de Deus, sai do seu túmulo do alto e recebe o maior de todos os nomes, que é Jesus. Então, no final, só existe Jesus. Vocês, coletivamente, são o Cristo cósmico que está enterrado em todos. E quando ele ressuscitar em você, individualmente, a memória retornará e você saberá que é Jesus, o Senhor Deus Jeová. Então quem é Cristo? Eu sou. Qual é o nome de Deus? Eu sou. Qual é o nome do pai de Davi? Eu sou. A essência de tudo o que você experimentou como homem estará diante de você. Personificado como a coroa da sua jornada, o seu filho testemunhará a sua vitória sobre a morte. Esse filho é Davi, de fama bíblica. Você teve que morrer para entrar no mundo da morte, mas você ressuscitará da morte para ser transfigurado para vestir o corpo divino de Jesus. Todos serão reunidos naquele corpo chamado Senhor Jesus Cristo. Neste mundo as coisas são o que parecem ser, mas, como Blake disse tão lindamente, aqueles na grande eternidade que contemplam a morte disseram assim: o que parece ser é, para aqueles a quem parece ser, e produz as mais terríveis consequências para aqueles a quem parece ser, até mesmo de tormentos, desespero e morte eterna, demais a misericórdia divina vai além e redime o homem no corpo de Jesus. Quando parece que tudo está perdido, você começa a despertar dentro de si. Você não verá outro, pois o drama se passa em uma experiência de primeira pessoa, singular, no presente. Você é o Cristo mencionado nas Escrituras. Você é sua própria esperança de glória. Jesus Cristo está em você como sua imaginação humana, então por que pedir ajuda a outra pessoa? Por que não invocar a si mesmo,
Em quem habita a imaginação? Eu lhe digo. Nunca houve outro Jesus Cristo além daquele que habita em você como sua consciência humana. Há pouco tempo, uma amiga me disse que adoraria visitar a Noruega, mas sentia que não tinha condições de pagar. Sugeri que ela morasse na Noruega vendo o mundo da Noruega. Ela não iria olhar para a Noruega de Los Angeles, nem perguntar como iria chegar lá, mas simplesmente dormir como se sua cama estivesse na Noruega e fosse a única substância. Recebi hoje um cartão dela, da Noruega, onde ela confessou que morava no estado como se estivesse lá e recebeu uma ligação de uma agência de casting solicitando que ela fizesse um filme na Noruega. Você pode mudar para qualquer estado, pois todos os estados já estão concluídos. Tudo o que você precisa fazer é entrar no estado, para que ele se transforme de uma sombra em uma única substância. Pense no seu desejo e é uma sombra sem forma. Entre e será a única realidade. Eu te digo, o ser que tem consciência de ser você, agora, estava no princípio com Deus e era Deus. Você é o poder, a sabedoria e a glória de Deus, sofrendo de amnésia, pois não poderia fingir que entrou neste cemitério chamado Terra. Os inúmeros corpos observados aqui são sepulturas que a sua presença imortal anima. Sua roupa de carne e osso não poderia respirar sem você, pois você é a respiração dela. Acreditando ser o corpo carnal que você anima, você não reconhece seus irmãos quando vê os outros. Em vez disso, você guerreia contra os outros, como se fossem seus inimigos. No entanto, é dito a você no 2º capítulo de Filipenses. Cada um de vocês pense não apenas em seu próprio interesse, mas também nos interesses dos outros. Deixe que esta mente esteja em você, a mente que você tem com Cristo Jesus. É a mesma mente. Paulo não poderia ter dito melhor. O seu interesse deve ser o interesse de todos, porque basicamente todos são um. Quando essas vestes forem finalmente retiradas e reentrarmos no único corpo que caiu, seremos aquele ser glorioso que é o Senhor e Pai de toda a jornada. Recebi uma carta esta semana de um homem que compartilhou uma série de sonhos que ocorreram certa noite. A última é a pista para os sonhos. Nela ele viu um macaco enorme e horrível que estava agarrado às suas costas. Parecia impuro e estranho, e quando começou a fazer amor com ele, ele arrancou das costas e, ao fazê-lo, acordou. Esta foi uma visão perfeita. Ele viu o símbolo do uso indevido de sua imaginação criativa. Todo mundo tem um morador assim em seu limiar de pensamentos que é alimentado pela imaginação de algo desagradável. E todos também têm o lado complementar de um ser glorioso e angelical cuja beleza é incomensurável. Ela é a personificação de todos os atos imaginários encantadores que o indivíduo já cometeu. Um dia eles estarão juntos. Quando a visão veio até mim, meu macaco monstruoso e peludo chamou meu ser angelical de mãe. Fiquei tão irritado. Comecei a vencê-lo, até perceber que crescia com a minha violência. Tornou-se mais forte a cada golpe, pois amava cada ato violento meu, mesmo quando estava sobre si mesmo. Então prometi a mim mesmo que, mesmo que demorasse a eternidade, eu redimiria esse ser monstruoso que tinha o direito de viver. No momento em que fiz a promessa, ela se dissolveu, sem deixar vestígios. Então a energia que havia desperdiçado voltou para mim. A energia não pode ser desperdiçada. Ele retorna para quem o usou, ou abusou, e quando senti o poder retornar, observei meu ser angelical brilhar como o sol e acordei. Todos um dia enfrentarão essas duas personificações do pensamento. Nobre e ignóbil. Um cresce na violência e o outro cresce no amor. Lembre-se. Deus em você cria e sustenta o seu mundo pelo uso, ou mau uso, da sua imaginação humana. Nunca existiu outro Deus e nunca existirá, pois a imaginação é o único Deus. Então, enquanto você ainda não se importa com o Deus que lhe deu a luz, você pode ouvir a voz daquele que ressuscitou da sepultura e me testar,
como esta senhora fez ao cumprir seu desejo de visitar a Noruega. Exorto-vos a não desconsiderarem este princípio, mas a testá-lo, pois como Paulo diz no capítulo 13 de 2 Coríntios, Jesus Cristo está em você. Paulo sabia o que queria e entrou no estado que finalmente ganhou substância e se tornou real para ele. Eu fiz o mesmo. Entrei em mundo após mundo, e quando entro eles são a única realidade, enquanto meu apartamento onde meu corpo físico dorme era apenas uma sombra. Mas quando voltei, meu apartamento me envolveu mais uma vez e assumiu os tons da realidade, enquanto outro mundo se tornava a sombra. No momento, esta sala é muito mais real para mim do que qualquer lugar que já visitei. Onde estou, embora seja apenas uma imagem, ganha substância quando entro nele. Posso fazer isso fisicamente ou na minha imaginação, e o corpo que uso ali é real. De onde veio isso, se não da minha imaginação? Eu durmo nu, então de onde vêm as roupas? Quando o poder começa a despertar, ele se reveste, pois é multiforme. A vossa identidade permanecerá incontestada, mas no final todos levaremos o nome divino que está acima de todo nome. Esse nome é Jesus. Ninguém pode ver Jesus aqui, mas todos o conhecerão porque todos seremos Ele. Enquanto isso, Cristo, o poder, a sabedoria e a glória de Deus, está sepultado em nós e ressuscitará em nós. Você é um ser pré-existente. Você não começou no ventre de sua mãe e não pode morrer na sepultura. Você existia antes da fundação do mundo, pois você é o ser de quem Paulo fala quando escreveu aos Filipenses. Sua carta é dirigida à posteridade, pois ele escrevia por experiência própria. Tive todas as experiências que agora estão registradas nas Escrituras a respeito do Senhor Jesus Cristo, e quero dizer todas elas, no entanto, estou com uma roupa fraca e permanecerei lá até o dia em que atirar para retornar ao meu estado anterior, glorificado além do que eu era antes de começar a jornada para a morte e a decadência. Então agora eu digo: devolva-me a glória que era a minha. A glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, pois terminei a obra que me deste para fazer. Deus proclamou a obra através dos seus servos, os profetas, e só Deus pode cumpri-la, e então ele esvaziou-se de sua sabedoria, poder e glória e assumiu a opacidade e a concretude da morte. Terminando a obra ao completar a jornada, Deus é vitorioso sobre a morte, e seu poder, sabedoria e glória são multiplicados, pois Deus se expandiu e é maior do que era antes de sua entrada na morte. Não deixe ninguém te assustar, pois você é um ser pré-existente. Você existia antes da fundação do mundo. Deixe os cientistas colocarem qualquer número de zeros ao lado de um número para denotar a existência da Terra e eu lhe direi, antes desse número você, imaginação, existia. Então agora peço ao Pai que devolva para mim a glória que era minha, a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Peço que todos saibam quem sou e vejam a glória que me foi dada. Essa glória eu agora irradio como o Pai, pois sou seu reflexo. E agora vou além disso e peço o amor que eu sabia que era antes da fundação do mundo. O amor infinito de Deus amou a todos nós. Nos conhecendo de antemão, Ele nos escolheu a todos em seu único ser. Juntos caímos como um só homem e entramos no mundo da morte. Tenha em mente o que lhe é dito no capítulo 32 de Deuteronômio. Ele estabeleceu limites para as pessoas do mundo de acordo com o número dos filhos de Deus. Se Deus não estivesse em você, você não poderia respirar, pois Ele é o seu sopro de vida. E quando Ele não der mais vida às roupas que você veste, seus amigos chorarão por seu corpo, sem saber que seu ocupante era o próprio Deus. O seu filho, seja ele um menino ou uma menina, é Cristo, que está destinado a ser designado Filho de Deus em poder através da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Enquanto estiver aqui na terra, seu filho pode ser carpinteiro, músico ou professor. Não importa que papel ele desempenhe aqui,
mas no momento em que Cristo nele ressuscitar naquele corpo único, ele retornará ao seu poder, à sua glória e à sua sabedoria e será designado Filho de Deus, no poder e se juntará à gloriosa irmandade do Divino Amor. O amor é a forma humana divina. Quando esse indescritível corpo de amor está diante de você e o abraça, você possui um estado de espírito que carrega consigo um êxtase além de todos os êxtases. Todos devem retornar a esse corpo de amor, porque todos foram amados antes da fundação do mundo, e ninguém se perderá porque Deus estaria perdido. E no final até o assassino e o ladrão são justificados, pois, como o cego no capítulo 9 do livro de João, ninguém pecou. Cada um fez a sua parte para que as obras de Deus se manifestassem em todos. Um dia vi todos os papéis que já havia desempenhado. Cada fantasia que eu usava estava esperando que eu a resgatasse, e enquanto eu passava, todos ficavam perfeitos, porque eu era perfeita. Então o coro cantou o último grito na cruz. Está consumado. Agora continuo aqui para contar minha história a todos que quiserem ouvir. Eventualmente, todos ouvirão. Partirei e outros continuarão a história exatamente de onde parei. Eles terão experiências semelhantes, contarão sua história e partirão e outros continuarão a partir daí. Não espere 100% de aceitação. Há aqueles que acreditarão porque você usa as escrituras para apoiar seu argumento, e aqueles que não acreditarão, mas isso realmente não importa. Deixe-os como estão e cuide dos negócios de seu pai, contando exatamente o que aconteceu com você. Quando lhe conto o que aconteceu comigo, posso falar de forma mais convincente do que se estivesse teorizando, pois a verdade que você conhece por experiência pessoal é conhecida mais profundamente do que você pode conhecer essa mesma verdade de qualquer outra maneira. Posso contar o que experimentei. Confiando em mim, você acreditará na minha história, mas não poderá contá-la com autoridade até que aconteça com você. Você não pode ir ao tribunal e ser testemunha a menos que tenha vivenciado o evento. E deve haver duas testemunhas. A palavra escrita nas Escrituras e seu paralelo, a palavra viva de interpretação. Ele enviou você, sua palavra viva, para interpretar e verificar a palavra escrita que ele deu aos seus servos, os profetas. Quando você tiver interpretado esta palavra escrita, desdobrando-a dentro de você, o reino será seu, pois você terá cumprido o único propósito da vida. Paulo nos diz que o Senhor Jesus Cristo que, embora fosse rico, ainda assim por causa de vocês se tornou pobre para que pela sua pobreza vocês pudessem se tornar ricos. Em dólares e centavos? Não. Ele era rico em poder, pois era o poder de Deus. Ele era rico em sabedoria, pois era a sabedoria de Deus. Ele era pobre em sabedoria, pobre em poder e pobre em glória para entrar no mundo da morte para que pela sua pobreza você pudesse se tornar rico. E quando você acordar, tudo o que você perdeu será encontrado e multiplicado, pois você saberá que é o Senhor Jesus Cristo, de quem não há outro. Agora, vamos entrar no silêncio.